Deus é maravilhoso. Amém? Olhe para alguém bem bonito. Fale para ele, Deus vai falar com você. Amém. Bem bonitão, né? Oh, eu fechei, agora não consigo abrir. Agora sim. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero te convidar a fazer uma oração para a gente entrar na palavra. Uma palavra abençoada que Deus tem para nós essa noite. Feche teus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus, eu declaro minha dependência do Senhor. Sei que nada tenho, nada sou e nada posso oferecer. Mas eu sei também, Pai, que o Senhor é poderoso. E o Senhor pode, Pai, sim, vir através da minha boca essa noite, Pai, trazer, Pai, a Tua palavra sobre a vida dos meus irmãos. Quebrantar os nossos corações, falar, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra cumpra o propósito, Pai, pela qual o Senhor nos deu. Eu declaro essa palavra como uma palavra rema sobre as nossas vidas. Declaro, Pai, a nossa dependência de Ti, a nossa necessidade. E desde já eu declaro também, Pai, que toda a intenção do inferno de roubar, Pai, a semente que será lançada ao coração dos meus irmãos, ela seja colocada por terra, Deus, no nome santo de Jesus. Que o Senhor seja honrado esta noite e que cada pessoa que aqui está, Pai, receba desta porção. Deus, em nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti. Amém, amém e amém. Glórias a Deus Todo-Poderoso. Amados, nós vivemos, né, em um mundo onde muitas vezes a gente se sente, queridos, que está faltando algo. Quem já teve essa sensação? Que parece que algo falta, algo não está completo, algo não está... É quando as coisas parecem que não fecham, sabe? Você faz e parece que no final do dia ainda lhe falta alguma coisa, né? E eu vivia muito isso assim, queridos, quando eu estava na droga. Então, assim, por mais que eu ia suprir a minha necessidade carnal ali, mas sempre me faltava algo. E provavelmente você já possa ter vivido isso, se deparando com aquele momento, aonde por mais que você se esforce, por mais que você faça as coisas certas, parece que as coisas não fecham. Tem alguma coisa assim, sabe, que parece que as nossas vidas estão fora do lugar, ou que algo está quebrado de alguma forma. E amados, esse sentimento, ele é uma realidade para muitas pessoas, especialmente quando nós estamos distantes do caminho do Senhor. Eu conheço pessoas, cara, que elas têm tudo no quesito material, mas falta o principal. E você vê assim que as pessoas, elas falam, elas comentam, elas mesmas expressam que, cara, tem algo que não fecha, tem algo que não está completo dentro delas. E, no entanto, amados, a gente sabe, né? A gente cantou uma música, aquele que já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Então, assim, a gente sabe, queridos, que Deus nos oferece uma promessa de restauração completa quando nós permanecemos nele, amém? Domingo passado a gente falou sobre permanecer, sobre seguir, né? Estar mesmo diante das lutas, das dificuldades que nós temos. Cara, permanecer é o que vai fazer a diferença. Quando você permanece, quando você consegue passar por um processo, você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, essa dor acabou, né? Poxa, esse problema foi superado, esse obstáculo foi vencido, né? E você se torna tipo uma pessoa melhor no quesito assim de, poxa, eu consegui, eu venci, eu superei, né? Então, eu quero nessa noite, queridos, explorar 3 tópicos, que é uma mensagem assim que eu já vi alguns pastores falando, e eu vi esses tempos assim que a Simone começou a comentar comigo que Deus está falando muito forte ao coração dela, e quando ela me falou aquilo, ficou no meu coração também, sabe? E a gente falou sobre isso o ano passado, depois do nosso culto de aniversário, a gente falou sobre isso, né? Então isso ficou gravado em minha mente, e eu sabia que um dia eu iria falar sobre isso, só não sabia quando, né? E eu falei, Deus, o dia que eu tiver que falar, o Senhor vai me mostrar e eu vou saber que é a hora de falar, né? E então, os tópicos que eu quero abordar, ele diz assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Alguém já ouviu isso? Já ouviu essa mensagem? Sabe do que eu estou falando? Se não sabe, vai saber hoje, amém? E amados, isso, se você for analisar, tem coisas assim, promessas que podem se tornar uma realidade em nossas vidas através da atuação do Senhor Jesus Cristo.
Quando a gente fala, traz Jesus para dentro da sua casa, que você vai ver as coisas mudarem. Traz Jesus para dentro do teu trabalho, que você vai ver as coisas mudarem. Às vezes, amados, nós trazemos Jesus dentro da igreja, mas Jesus não segue com a gente. Ele não está dentro da nossa casa, Ele não está no nosso trabalho, Ele não está nos nossos relacionamentos. E como eu disse domingo passado, nós precisamos permanecer no Senhor. Então, permanecer no Senhor é estar no Senhor. E eu não deixo o Senhor quando eu tenho que andar, me mover, quando eu tenho que sair de um lugar para ir para o outro. O Senhor vai comigo aonde eu estiver. Amém, queridos? Porque afinal, eu trouxe Jesus para morar dentro de mim. Então eu falei assim, Jesus, faz habitação na minha casa. Né? Na minha casa seria, tipo, dentro de mim. Jesus, ele passa a habitar em mim. E se eu permaneço em Jesus, queridos, as coisas começam a ter, sabe, um sentido diferente. As coisas começam a ir em uma direção diferente. Então, quando eu falo nada quebrado, queridos, eu fui buscar na Bíblia assim e achei um cara que ele expressa muito bem isso, tá? Eu vou falar dos 3 tópicos então, e vou usar 3 exemplos da Bíblia, de homens da Bíblia, que podem nos ensinar, mas você vai ver que todos eles fecham em Jesus, tá? Todos os 3, eles vão direcionar para Jesus, tá? Nada quebrado, queridos, a gente tem Jó. Então, quem conhece, quem já ouviu uma história de Jó aí? Queridos, Jó, ele é um testemunho de como Deus restaura o que está quebrado e como Deus traz cura. Jó, ele era justo, Jó, ele era íntegro, e está escrito lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, ele é descrito como sincero, reto e temente a Deus, né? Olha só o que a palavra diz a respeito de Jó, é um homem sincero, um homem de retidão, e é um homem temente a Deus. Mas, poxa, como que um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, passa por o que ele passou? Ele passou por provações, e queridos, foram grandes provações. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, inclusive a sua família, sabe? Então assim, quando você perde bens materiais, mas você está com a tua família, é uma coisa. Agora você perder bens materiais, você perder a sua família, queridos, é muito diferente. É muito diferente. Então ele passou por grandes provações, ele perdeu filhos, perdeu posses, e inclusive a saúde dele foi tocada. Pense comigo, o cara perdeu tudo que tinha, perdeu os seus filhos e ainda a sua saúde foi tocada. Então ele ficou quebrado, literalmente ele ficou quebrado, queridos, de corpo e espírito. Amém? E amados, mesmo na dor, Jó permaneceu fiel a Deus. Mesmo na dor, Jó 1:21 diz assim, após perder tudo, ele declarou, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, né, queridos? Às vezes, queridos, a gente perde algo e a gente fala, nossa, por que eu perdi algo? Nossa, por que isso aconteceu comigo? Queridos, Jó está falando assim, que ele sabia que tudo que ele tinha e tem, né, vinha de Deus. E se é de Deus, é de Deus. Amém, queridos? Então, o que ele está dizendo para a gente? Que ele não teria nada e ele voltaria do jeito que ele veio para Deus. Então ele tinha consciência disso. E amados, apesar das perguntas e lutas, Jó nunca abandonou a sua fé, buscando respostas em Deus. Às vezes a gente passa por qualquer batalha, queridos, a primeira coisa que a gente faz é deixar de perguntar a Deus. Deixar de perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer? Às vezes a gente pergunta para Deus, Pai, por que eu estou vivendo isso? Mas se a gente mudar essa pergunta e começar a falar assim, pastor não, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu posso aprender? Essa é uma diferença muito grande, queridos, porque a gente perde aquele senso, sabe, de que eu fui lesado, sabe, de que, poxa, eu fui prejudicado. Se você olha para o cenário e fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque às vezes alguns ciclos se repetem nas nossas vidas, amados, porque nós não aprendemos ainda o que precisávamos aprender. Às vezes nós vivemos a mesma história em lugares diferentes, a mesma história com pessoas diferentes. Queridos, só porque a gente não parou, orou e perguntou para Deus, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Onde eu me encaixo nessa história? Então assim, Jó 13:15, ele expressa confiança, né? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então ele falou assim, não importa o que aconteça, eu estou descansando em Deus, eu vou colocar a minha dependência no Senhor, e não importa o dia bom ou o dia mau.
E ele tinha uma aliança, queridos, e ele permaneceu nessa aliança. E no final, nós sabemos que Deus restaurou grandiosamente a vida de Jó. A Bíblia fala que ele foi restituído de tudo. Mas não só restituído, ele recebeu porção dobrada. Amém, queridos? Então, a história de Jó, ela ensina que Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode transformar bênçãos, transformando perdas em bênçãos. Então, queridos, às vezes nós estamos achando que estamos perdendo, mas na verdade Deus está usando aquele momento para nos abençoar, para mudar a nossa realidade, para nos transformar, para nos levar a um outro nível de experiência. Amados, quando fiéis a Deus, Ele restaura o que é quebrado. Então, assim, se eu permaneço, se eu sou fiel à minha aliança com o Senhor, não se preocupe, Deus vai restaurar. Só que uma coisa que a gente precisa entender, as coisas não acontecem no nosso tempo, é no tempo de Deus. E eu preciso saber esperar, preciso saber guardar o meu coração, porque às vezes a gente está muito empolgado e a gente fala, não, eu vou esperar no Senhor no primeiro dia, eu vou esperar no Senhor no segundo dia, no terceiro dia não aconteceu nada, sabe o que eu faço? Eu irei resolver, aí eu vou dar o meu jeito, e o meu jeito, queridos, ele não funciona, porque se funcionasse, provavelmente eu não estaria orando sobre isso. Vocês estão aqui? Amém, queridos? Então, a fé de Jó, ela é destacada na Bíblia. Mesmo no sofrimento, ele confia em Deus. E a sua fé, ele não dependia de circunstâncias, mas ele dependia apenas do caráter de Deus. Então, queridos, isso nos ensina a manter firmeza na fé, independente das adversidades. Continuar crendo. Continuar colocando a tua dependência no Senhor, continuar se movimentando para ir em direção ao Senhor, sabe, não ir contra, não fugir da presença do Senhor, mas se manter num caminho que você vai para o centro da vontade do Senhor. E amados, se eu perguntar para você assim, quem teve problema no ano passado? Todo mundo vai levantar a mão, né? Isso é meio genérico, né, cara? Porque você fala assim, se alguém aqui nessa igreja teve problema, mano... É lógico que nós temos problemas, é lógico que nós passamos por lutas, né? Oh, eu vejo aqui na igreja que alguém está passando com um problema na família. Nossa, o pastor teve uma revelação. Queridos, é óbvio que a gente tem problemas, inclusive nas nossas famílias. Mas o que eu estou chamando a tua atenção não é para o problema que você tem, é para quem pode resolver o teu problema. É para aquele que pode tocar e mudar a sua realidade. Porque isso é fato que nós viveremos momentos difíceis. Então, Jó, queridos, é exemplo de obediência. Queridos, ele não culpou a Deus, por mais que ele questionava algumas coisas, ele não culpava Deus, o Senhor é culpado por eu estar vivendo isso, entreguei minha vida a Ti e olha onde eu estou agora. Queridos, Jó não fez isso, ele não culpou o Senhor pelas calamidades que ele estava vivendo, ele demonstrou submissão à vontade de Deus. Ele falou, mesmo que ele me mate, eu descansarei nele, e eu continuarei. A mulher de Jó fala para ele assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Imagine, queridos, né? E ele fala, não, eu vou permanecer, eu vou continuar firme e forte. 1 Samuel, queridos, 15:22 diz assim, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então assim, às vezes a gente está oferecendo sacrifício para Deus, mas Deus, ele não quer o teu sacrifício, Ele quer a tua obediência. Então assim, queridos, muitas vezes por não obedecer, nós vamos ter que entregar o sacrifício. Mas é pela falta de obediência, não é porque Deus precisa do sacrifício. Vocês estão entendendo, queridos? Então nós precisamos colocar a nossa obediência diante do Senhor e se submeter àquilo que Deus tem. Então a sua obediência mostra que devemos seguir a Deus em todas as circunstâncias, confiando em sua sabedoria, confiando de que Deus tem o melhor, de que Deus vai fazer o melhor, de, queridos, que se der certo, glória a Deus, se der errado, glória a Deus também. Amém? Às vezes, queridos, não sai do jeito que nós gostaríamos e a gente fala, nossa, que tenso, Deus não cuidou, né? E é natural a gente fazer isso. Eu já fiz isso várias vezes, de falar, poxa, Deus, eu estou em pecado, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é se culpar pelo que deu errado. E a gente traz para nós, daí a gente não acha nenhum ponto em nós, a gente aponta para alguém. Vocês estão entendendo, gente?
E às vezes Deus só está falando assim, sossega, sossega. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, sossega, né? Acalma-te, acalma o coração. É fácil acalmar, queridos? Vamos lá. É fácil. Quando você olha para o lado e você vê ali assim que, poxa, a pessoa que você ama tanto está se lesando, né? Não está sendo lesada, ela está se lesando. É fácil de você se acalmar? Não, claro que não. Você, ainda mais se tiver algum vínculo emocional com essa pessoa, você se desespera junto, né? Você começa, ai meu Deus, e agora? Olha só o caminho que está indo, olha o que está acontecendo. Jesus, salva-me. Jesus já morreu na cruz para te salvar, basta você crer nele. Basta crer que você vai ser salvo e permanecer que você vai ser salvo. Ah, mas a vida de fulano, ora, dobra teu joelho e pede para que Deus toque aquela vida também. Porque se Deus, vamos lá gente, grave o que eu vou falar para você. Se Deus alcançou você, que foi tenso, Ele alcança qualquer um. Não alcança? Se Deus chegou no teu coração, você acha que Ele não chega no coração do teu irmão? O teu coração, que até outro dia era um coração de pedra, você acha que Ele não chega no coração do teu irmão, que é mais ou menos de pedra? E pode ser até mais pedra que você, Ele vai chegar. Amém, queridos? Quem crê nessa palavra? Então eu declaro essa palavra sobre a sua vida, receba e toma posse dela, amém? Fale, olha, Deus vai chegar no coração do meu irmão, Deus vai chegar no coração do meu pai, vai chegar no coração do meu filho, vai chegar no coração de todos os meus familiares, e a vontade de Deus será feita sobre eles. Amém? Porque às vezes a gente fala, Senhor, faça a minha vontade sobre a vida do meu filho. Não, fale para Deus, Senhor, faça a tua vontade sobre a vida do meu filho. Porque a vontade dele é boa, gente. É perfeita, é agradável. Então, se Deus fizer a vontade dele sobre a vida de alguém que você ama, pode ter certeza que você vai ficar feliz. Vai ficar muito feliz. Amém? Jesus, queridos, ele é a personificação da restauração e cura. E olha só, Jó, ele profetiza isso. Lá em Jó 19:25, ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, esse livro é muito antes da vinda de Jesus, mas ele já estava declarando, porque eu sei, coloca lá para mim 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então ele está dizendo, ei, o meu Redentor vive, e ele virá. Ele se levantará sobre a terra. Então, amados, chegará o dia que Deus se colocará diante dos seus inimigos, e a Bíblia diz que os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Amém, queridos? Eu não quero ser inimigo de Deus, né? Eu quero ser amigo, né? Filho de Deus, amigo de Jesus. Amém, queridos? Então, eu vou nesse trem. Quem vai? Amém, glória a Deus, né? Quando chegar o trem, a última chamada, né? Última chamada direto para o céu. Quem vai? Eu vou, né? Mas eu tenho que permanecer. Eu tenho que estar ali presente. Eu quero estar nesse lugar, né? Eu quero chegar lá e falar, e daí, mano, você aqui, não botei uma fé que você vinha, mas veio, glória a Deus. Aí eu vou falar assim, poxa, aquele irmão não chegou ainda, puxa vida, será que ele perdeu o trem? Às vezes ele estava com a botija vazia de óleo, foi querer encher, quando veio o trem saiu e ele ficou. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Espero te ver lá, amém? Porque eu estou lutando para estar lá também. Eu quero estar, sabe? Que Deus me ajude, porque eu não cometa nenhum vacilo a ponto de me afastar dele. Mateus 11:28 diz assim, que ele nos convida, queridos. Preste atenção, Mateus 11:28, põe lá para mim. Mateus 11:28, na tela. Dora. Aê. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos... Então, se você está cansado e sobrecarregado, o caminho é Jesus. É Jesus, é Ele que alivia, amém? Não é a igreja, não é o pastor. Se vocês vêm atrás do pastor querendo alívio, sinto muito que talvez eu coloque peso sobre tuas costas, né? Mas se você chegar aqui querendo Jesus, eu tenho certeza que Ele vai trazer alívio para você. Alívio, restauração, cura e o melhor que Ele tem para você em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, assim como Jó encontrou restauração, encontrou cura em Deus, podemos encontrar essas bênçãos em Jesus.
Jesus pode nos abençoar. Ao enfrentarmos os desafios, olhemos para Cristo. Está com problema? Olhe para Cristo. Amém, queridos? Não estou com problema, olhe para Cristo também, né? Não é porque você não está com problema que vai tirar os olhos do Senhor, amém, queridos? Permaneça com os olhos focados no Senhor. Teu caminho, teu alvo é Jesus Cristo, queridos. Ele é a fonte de restauração, Ele é a vida abundante. Confie nele, obedeça a sua vontade e experimente a sua cura, experimente renovação em sua vida, amém? Então eu declaro, não há nada quebrado sobre a sua vida, amém? E se você está longe de Jesus, essa é a hora de voltar, que Deus vai restaurar. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Eu vou tomar água. Glória a Deus. Nada faltando. Tem outro cara que ele nos ensina muito sobre esse tópico. O nome dele é Moisés. Quem já ouviu? Né? Não é o nosso Moisés aqui da igreja, mas é o Moisés da Bíblia. Amém, queridos? Glória a Deus. Apesar do Moisés também nos ensinar bastante, né? Mas o Moisés da Bíblia, ele também tem uma lição muito grande para nós. Essa é uma história, queridos, ela ilustra como Deus supre todas as nossas necessidades. Quem tem necessidade para ser suprida por Deus aqui? Eu tenho, queridos. Às vezes a gente, não, eu já estou bom, né? Queridos, sempre tem algo que nós podemos ser supridos por Deus. Então assim, Moisés, ele foi chamado por Deus para liderar os israelitas para fora do Egito. Pense essa missão, queridos. Pense Deus chamando você, né? Falando o teu nome. Ei, fulano, vem cá que você vai liderar os israelitas para fora do Egito. Cara, como que seria a tua resposta para ele agora? Você, né? Imagine você respondendo a Deus: ô Deus, fala sério, eu? Por que eu? O que o Senhor viu em mim? Né? Às vezes a gente acha que não tem condições. O Moisés também achava que não tinha. E posso falar uma coisa para vocês, queridos? Se Jesus não estiver na fita, não tem condições. Não tem. Não tem nem como liderar uma família se Jesus não estiver na fita. Se Jesus não estiver presente. A gente pode até fazer, mas não vai ser do jeito que Deus gostaria que fosse. Amados, durante a jornada de Moisés, Deus providenciou maná, Deus providenciou água no deserto. Queridos, eu nunca fui no deserto escaldante, né? Daqueles lados lá do Egito. Mas se nós enfrentamos esse calorzão aqui, a gente já está meio, né, suando, né? Falando, nossa, procurando uma sombrinha, né? Uma aguinha fresca. Imagine esses caras naquele solzão. Imagine como que é a vida deles. E lá em Êxodo 16:4 a gente lê assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Queridos, aí ele continua: o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se ainda em minha lei, se anda em minha lei ou não. O que Deus está falando assim? Eu irei sustentá-los, eu irei supri-los, mas também irei prová-los. Tudo bem, gente? Então o que significa? Serei suprido pelo Senhor? Sim ou não? Serei provado pelo Senhor? Sim ou não? Sim, também serei. Amados, Êxodo 17:6 diz assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Olha a provisão de Deus, olha o milagre do Senhor. Queridos, Deus fez sair água da rocha para que aquele povo bebesse no deserto. Então, não é a circunstância, não é o obstáculo que vai impedir o agir de Deus. Não são, queridos, as situações que impedem o agir de Deus. Deus, queridos, quando Moisés ele foi chamado por Deus na sarça ardente, ele hesitou. Ele falou: quem sou eu, Senhor? Eu não sei nem falar. Ele falava para Deus: eu não sei nem falar. Ele hesitou então, ele teve dúvidas sobre a sua capacidade de cumprir a missão. E muitas vezes, queridos, nós também temos dúvidas sobre a nossa capacidade de permanecer, a nossa capacidade de honrar o Senhor, a nossa capacidade de fazer algo para Deus. Nós duvidamos disso. Eu não consigo. Eu me conheço. Eu sei como eu sou. Eu tenho que estar são para poder fazer. Eu tenho que largar primeiro para vir. Queridos,
Não é você quem faz, é Deus quem faz a sua vida. Não é você que vai operar o milagre, é Deus que opera o milagre em sua vida. Amém, queridos? Imagine se a gente tivesse que esperar para sarar para a vida. Eu estava ferrado, eu nunca iria, por mim, pelas minhas mãos, pela força do meu braço, eu não conseguiria, eu nunca consegui. Só consegui o dia que Deus entrou, o dia que eu dei liberdade para Jesus trabalhar na minha vida. Aí sim Jesus operou um milagre. Aí sim Jesus me deu as forças que eu precisava para dar mais um passo. E a cada dia Deus ia suprindo, queridos, o caminho à minha frente. Então assim, não tente viver, queridos, o amanhã se você não passou pelo hoje. Não tente, queridos, conquistar algo que talvez você não tenha nem fornecido a base ainda. Então assim, Deus ele assegurou a Moisés que estaria com ele. E Deus assegura a cada um de nós que Ele está com a gente, amém, queridos? Deus está com a gente e supre todas as nossas necessidades, aquilo que você precisa. Se você estiver no caminho do Senhor, Deus vai suprir para você. Ah, mas eu queria aquilo, queridos, é o que Deus deseja sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Está todo mundo bem? Eu vi o Theo vindo lá de fora, eu falei, caramba, o Theo está sozinho lá fora, mas não está, a gente está com ele. Eu louco. Ele está de atalaia hoje, né? Entendi, está cuidando dos carros lá fora. Glória a Deus. Amados, durante a travessia do deserto, o povo de Israel ele enfrentou muitas dificuldades. E provavelmente durante a travessia do seu deserto você vai enfrentar muitas dificuldades. Você vai sentir fome e sede. E nem sempre a fome e sede é de comida e água. Amém? Mas frequentemente eles reclamavam a Moisés. E nós não reclamamos, né, queridos? Glória a Deus que nós não reclamamos dos problemas que enfrentamos, né? Assim como o povo de Israel, nós também não reclamamos. Mas em cada situação, Deus proveu este povo, queridos. Mesmo eles reclamando. Mesmo eles falando, e ai, que saudade do Egito. Deus provia. Então assim, às vezes, queridos, a gente olha para trás e fala assim, poxa, eu falei com Deus, ou eu falei com a minha missão, ou eu falei com a minha família, ou eu falei com o meu trabalho, ou eu falhei comigo mesmo. E queridos, isso muitas vezes vai vir na nossa mente com uma seta, como um ataque de Satanás sobre os nossos pensamentos, dizendo que nós não somos capazes de fazer algo acontecer. E eu vou falar para você, nós por nós não conseguimos, mas amados, Deus pode fazer. Deus pode mudar qualquer realidade, assim como Deus não dependia da resposta do povo para Deus fazer o que Ele fazia. Deus não depende, queridos, de mim para Ele me amar. Ele me ama. Independente do que eu fizer, Deus me ama. Amém, queridos? Isso não significa que Ele concorda com o que eu faço. Ele me ama, mas não necessariamente Ele concorda com aquilo que eu faço. Por isso que eu preciso olhar para Deus, focar os meus olhos em Deus e crer que Jesus vai trabalhar o que precisa ser feito na minha vida. E Ele vai suprir a minha necessidade, seja do que for nessa caminhada, queridos. Seja no deserto, seja no vale, seja na montanha. Deus vai suprir aquilo que eu preciso. Em Êxodo 16, Deus enviou maná do céu para alimentar o povo e fez a água jorrar de uma rocha para matar a sede. Queridos, se for necessário, Deus manda o corvo vir falar com você. Amém? Ele mandou uma mula falar com Balaão. Então Ele manda o que Ele quiser. Né? De repente você olha para o lado, tem ali uma mula falando com você. Você fala, está repreendido, está amarrado. É demônio. Queridos, Deus manda quem Ele quer para falar com você. E Ele vai falar. Pode ser uma mensagem no jornal, pode ser uma mensagem no Instagram, pode ser alguém presencialmente, pode ser às vezes aquele negocinho que você abre, né, o teu caderno e de repente você vê uma anotação que você fez alguns anos atrás. E daí você olha assim, nossa cara, olha Deus falando comigo. É assim que Deus faz. E Ele vai trabalhando pontualmente. Então a fé e a obediência de Moisés a Deus, ela precisa nos inspirar. Porque ela é inspiradora, irmãos. Ele confiou que Deus supriria as necessidades dele e do povo. Mas assim, ele não começou com essa determinação e com essa convicção. Não foi assim que Moisés começou. A Bíblia diz que ele começou duvidando da sua capacidade. Mas ele obedeceu. Ele seguiu em frente. Moisés falhou? Falhou várias vezes.
Várias vezes, inclusive Moisés não entrou na terra prometida por causa de uma atitude dele. Mas, queridos, isso não impediu de Deus usar ele para libertar o povo dele. Isso não impediu dele ver as maravilhas e de provar da presença do Senhor. Porque Moisés provava da manifestação da glória do Senhor. A Bíblia diz que o rosto dele, irradiava luz. Então, assim, queridos, é algo que ele experimentou. Ele falhou? Falhou. Mas ele foi, sim, usado por Deus e teve uma experiência maravilhosa com Deus. Amados, a fé e a obediência dele nos inspira e precisa nos inspirar. Hebreus 11, versículo 24 ao 27 diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho e filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Olha o que ele está falando, gente. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Segura aqui essa parte, volta um versículo atrás. Vai para o 26. Ali ele está dizendo, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Ele assumiu a responsabilidade de carregar uma cruz. Ele assumiu a responsabilidade de viver a vontade de Deus, de passar pela história, passar pelo processo, passar e viver aquilo que Cristo tinha. A Bíblia está falando que ele trocou isso pelas riquezas que ele poderia ter sendo filho do faraó, podendo usufruir de todas as regalias que a posição dele oferecia. Ele falou, eu abro mão disso para viver a vontade de Deus em Cristo. E queridos, isso fez dele um homem conhecido como, um dos grandes da fé. E é isso que tem que mover a gente. O que nos motiva a seguir a Cristo? Será que é o que Cristo pode, nos dar? Ou será que é o que Cristo fez por nós? Eu ouvi esses dias uma mensagem que o cara falava assim, ainda hoje você vai receber o melhor de Deus. Essa semana, esse ano você vai receber o melhor de Deus. Queridos, a gente já recebeu o melhor de Deus. O melhor de Deus é Jesus Cristo. O melhor de Deus é Jesus Cristo nas nossas vidas. Esse é o melhor que Jesus Cristo, ou melhor, é o melhor de Deus para cada um de nós. Tudo que vir daqui para frente é lucro. Tudo que você viver depois que você está em Cristo é lucro, porque o melhor de Deus você já recebeu. Então, queridos, se você entender isso dali, você vai passar a ser sim, feliz e contente, vai se alegrar em todas as coisas. Você vai entender que qualquer situação é uma situação para glorificar a Deus. Qualquer momento é um momento para exaltar o nome de Deus. Assim como Deus supriu, queridos, as necessidades de Moisés e do povo de Israel, Ele promete suprir a minha e a sua necessidade. Ele promete, queridos, vir diante de nós, Ele promete, quando nós permanecemos nele, nós somos supridos por Deus. Mas nós precisamos permanecer, precisamos continuar, precisamos dar a importância que é devida ao Senhor. Amados, Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quando confiamos em Deus, nós podemos ter a certeza de que nada nos faltará. Nada, por quê? Porque nós seremos supridos por Deus. Mas eu tenho escassez disso, eu tenho escassez daquilo. Queridos, você vai ser suprido naquilo que você precisa. Deus vai vir e vai te trazer a paz que você precisa. Deus vai trazer para você, queridos, aquilo que Ele entende que é o necessário para nossas vidas. Amém, queridos? Hoje nós podemos olhar para Jesus como o nosso exemplo supremo de obediência e fé. Jesus é o maior exemplo, queridos, de alguém que guardou a fé e cumpriu o propósito dele. Jesus mostrou como é confiar plenamente em Deus. Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Jesus também pediu, queridos, algo para si. Ele também orou, assim, falando, ei, se for possível, eu não quero passar por isso, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua.
Então, amados, entenda que Jesus, Ele ama cada um de nós. Ele conhece as necessidades de cada um de nós e dará a cada um de nós aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Mesmo em meio à adversidade, queridos, não abandone, permaneça. Assim como Moisés, nós somos chamados a seguir a Deus com fé, com obediência, confiando nele em todas as circunstâncias, e Ele suprirá, queridos, todas as nossas necessidades. Ele nos guiará a cada passo que a gente precisa dar. Deus vai suprir, vai fazer acontecer. Mateus 6,33 é um versículo muito conhecido, e ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai então primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, cara, que quando a gente prioriza a Deus, todo o restante nos é suprido, nos é acrescentado. Então Deus vai cuidar, queridos. Deus vai restaurar. Amém, amados? Então, amados, assim como Moisés confia em Deus para suprir, olhe para Cristo como exemplo, como aquele que guia, como aquele que cuida, como aquele que vai fazer que nada falte na sua vida. Amém? E assim, peça para Ele: Pai, faz a sua vontade sobre a minha vida, faz aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor sonhou, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem recebe essa palavra? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida dos meus irmãos e declaro que assim como Moisés foi suprido em todas as suas necessidades, os seus filhos serão, Pai, supridos em todas as necessidades deles, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Terceiro e último tópico: nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, em nada fora do lugar. Vida perfeita, hein, queridos? Oh, glória, né? Quem não quer? Queridos, aqui a gente tem a história de Neemias. Neemias, ele é o exemplo de alguém que trabalhou para colocar as coisas em ordem. Amados, restaurar o que estava destruído e trazer renovação ao povo de Deus. E trabalhar para colocar as coisas em ordem, queridos, é difícil, não é? Vamos lá, para plantar, é só plantar? Sim ou não? Para plantar depois de uma tempestade, depois de uma inundação, as enchentes vieram e detonaram tudo, né? Para plantar depois de um terremoto, preste atenção no que eu vou te falar. Para que você possa plantar depois de uma tempestade, primeira coisa que você vai ter que fazer é esperar a tempestade passar. Você não consegue sair no meio de uma tempestade e jogar sementes. Você vai perder as sementes. Então você precisa descansar. Mas estou no meio da tempestade, como eu vou descansar? A Bíblia diz que Jesus estava no barco dos seus discípulos. E no momento que Jesus se levanta, ele fala: acalma-te. Acalma-te. Eu posso entender que ele falou acalma-te tanto para a tempestade, quanto para os ventos fortes, quanto para os discípulos que estavam no barco. Porque eles estavam tudo agitados: olha a tempestade, olha o vento forte, olha a tempestade, olha o vento forte. A tempestade vinha e o vento também. E Jesus levanta, a palavra que ele diz é acalma-te. Então, queridos, se há tempestade, acalma-te. Deus vai passar, Deus vai fazer passar. Então assim, repete comigo isso: vai passar. Vai passar, irmãos. Vai passar. Você só tem que permanecer. Só que quando a tempestade passa, o que ela deixa? Destruição. Bagunça, né? Bagunça. Vamos ao exemplo, aquele quartinho todo arrumado, e você fala para as crianças: crianças, pode ficar nesse quartinho. Eles parecem um furacãozinho, né? Eles vêm. E o que você faz? Começa a juntar as coisinhas, né? Tudo de novo. Você pode até enlouquecer, né? Esses cabelos, olha o que vocês fizeram. Resolve? Não resolve. Não resolve, queridos. E muitas vezes, quem que tem que arrumar? Você. Não é verdade? É você que se levanta e vai lá arrumar. Então assim, a tempestade veio. Os ventos fortes vieram, né? A tribulação, né? Tudo que é difícil aconteceu, tudo de ruim aconteceu. Queridos, o que você faz? Acalma-te, respira fundo,
né? Manifesta o fruto do Espírito, longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade, esta palavra, ela vem de uma tradução, né, no hebraico original diz assim, nariz grande. E nariz grande por quê? Justamente por isso, para que você respire, para que você possa dar ar para a sua mente. Já ouviu isso? Ô mano, dá um ar aí. Já ouviu isso? É literalmente isso, queridos, é você respirar fundo. Está com vontade de irar? Respira. Está com vontade de xingar? Respira. Está com vontade de pecar? Respira. Respira. Se acalma. Dá tempo para você processar isso na sua mente, né? Às vezes a gente tem vontade de pegar e chutar tudo à nossa frente. Respira. Você vai... E quando você não respira, que vai no calor da emoção ali, daquele momento febril, né? O que você faz? Mete os pés pelas mãos, fala besteira, machuca, é machucado. As coisas ruins acontecem, queridos. Por quê? Porque você não respirou, você não acalmou teu coração. Então você chegou naquele momento onde você tem que ajustar as coisas. E primeiras coisas a fazer, junte os entulhos. E o que a gente faz com entulhos, queridos? A gente joga fora ou guarda no armário? Joga fora. Então faz uma análise, olha tudo. Junta o que é entulho, o que é sujo, o que é ruim. Joga fora. Põe fora, queridos. Por que você vai ficar carregando isso? Ah, mas porque fulano fez isso na minha vida. Isso é entulho, querido. Ah, porque fulano, Beltrano falou mal de mim. Isso é entulho, querido. Ah, porque isso, cara, é entulho, porque eu fui traído, isso é entulho. Junta os entulhos e joga fora. Joga numa caçamba lá fora, assim, que daqui a um pouco o caminhão da caçamba vai vir, vai pegar a caçamba e vai levar e vai jogar tudo fora. Põe fora. E depois disso, queridos, limpa o terreno. Limpa tudo, deixa tudo organizado de volta. Lembre-se que você vai começar a semear, você vai plantar de volta. Então, quando a terra está limpa, organizada, sem entulho, sem sujeira, sem pedras, aí que você vem com o arado. O que é o arado? O arado é virar a terra, queridos. É tirar de baixo a sujeira e jogar para cima. É a hora que você começa a ver que aquilo que está enraizado dentro de você, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai para fora. Às vezes você está querendo semear no meio de um monte de espinho, no monte de sujeira, e queridos, não vai dar boa, vai sufocar, vai morrer a semente. Você tem uma boa disposição, você quer fazer, só que está fazendo da maneira errada. Neemias, ele mostra para a gente, queridos, que quando ele soube a condição deplorável que o povo dele estava vivendo, ele com o coração pesado. Irmão, o que é coração pesado? Com dor no coração. Muitas vezes a gente olha para as coisas, a gente sente dor no coração e fala, eu não quero que essa realidade continue. Não quero essa verdade diante de mim. Essa verdade não, essa mentira, né? Porque é uma mentira, porque não é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente está ali, sabe, conduzindo aquilo, vivendo aquilo ali de uma forma, queridos, que está nos sufocando, nos matando. E a Bíblia diz que o fardo do Senhor Jesus Cristo, ele é leve. E muitas vezes estamos carregando fardos pesados, queridos. Por quê? Porque nós não estamos jogando fora o entulho, as pedras, a sujeira. Então, quando Neemias soube do que estava acontecendo, a Bíblia diz, queridos, que com o coração pesado, ou seja, com uma dor no coração pelo que estava acontecendo, ele orou. Ei, amados, olha a chave, ele orou. Ele pediu a Deus permissão, e pediu permissão ao rei, a Artaxerxes, acho que é esse o nome, para voltar a Jerusalém e reconstruir. O que você tem que fazer, queridos, se as coisas estão fora do lugar? Ei, primeiro, queridos, olha para dentro de si. Preste atenção em como que está o teu coração. Às vezes ele está sobrecarregado de dores que você está carregando e Deus não falou para você carregar, não. Deus falou assim, ei, isso daí não é para você ficar carregando, joga fora. E como que eu jogo fora as dores que estão no meu coração? Senhor, eu entrego nas tuas mãos, me ajuda a ser curado disso, me ajuda a me libertar disso. E Deus vai te ajudar, queridos, Ele vai arrancar isso de você.
Aí então você fala para Deus: Senhor, me deixa voltar e corrigir. Me deixa voltar e reconstruir os muros. Amados, ele está falando assim que às vezes é necessário a gente voltar ao marco, ao ponto zero e começar de volta. Começar de volta. Muitas vezes você está querendo reerguer muros em cima de bases corrompidas. E a melhor maneira de se fazer isso, queridos, é arrancar tudo. É deixar tudo fora e falar: eu vou começar do zero. Vou fazer tudo de novo, mas vou fazer bem feito. Vou fazer da maneira que tem que ser. E a Bíblia fala em Neemias 1, 4, 6, né, que ele diz assim: e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Então, irmão, sabe o que ele está dizendo? Que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, sabe o que nós temos que fazer? É parar, refletir se a gente não está há mais tempo chorando do que agindo. Há mais tempo nos lamentando pelo erro, há mais tempo nos lamentando pelo que não deu certo, há mais tempo pela traição que sofremos, do que agindo e buscando no Senhor a cura das nossas vidas, a restauração das nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós estamos olhando lá para o ano de 1900, porque fulano fez isso comigo. Vira a página, irmão. Vira essa página. Escreve uma nova história. Deixa Deus escrever essa história para você. Deixa Deus seguir ali, ó. Vai só seguindo o que Deus vai te direcionando. Aí ele continua ali: então eu chorei, me lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Eu convidei vocês a fazer um jejum. Para quê? Para a gente passar fome? Não, irmãos. Porque nós precisamos quebrantar os nossos corações. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos, sabe, ouvir o que Deus tem para nós. E a gente só consegue isso, queridos, se a nossa carne não estiver gritando mais forte do que o Espírito Santo em nossos ouvidos. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a nossa carnalidade, ao invés de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós. E a gente se perde diante disso. A gente se corrompe diante disso. Então, amados, ele está falando que ele jejuou e orou diante o Deus dos céus, e diz: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que o amam, e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento o teu ouvido e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo. Clama a Deus, queridos, dobra teu joelho e fala: Senhor, eu estou aqui prostrado diante da tua presença e coloco diante de ti a minha vida, a minha situação, as minhas lutas. Presta atenção, olha para mim, Senhor, ouve o meu clamor. Queridos, grita para Deus, berra, se rasga na presença de Deus. Permita que Deus possa te ouvir. Às vezes a gente fala assim: Deus não me ouve, mas eu não falo com Deus. Eu não estou buscando a Deus. Queridos, aí ele continua ali, que a oração que o teu servo faz, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Não é aquela oração: Senhor, abençoa o meu alimento, Senhor, abençoa a minha noite de sono. Ele está falando de um clamor, ele está falando de uma perseverança, ele está falando de uma persistência, ele está falando de uma intensidade. Então ele está falando que este homem, Neemias, dobrou o joelho dele e chorou diante de Deus, se lamentou pelo que lhe estava acontecendo, mas ele falou assim: ei, Senhor, me ajuda e me deixa voltar para reconstruir, me deixa voltar para levantar, me deixa voltar para colocar as coisas no lugar, me deixa fazer aquilo que é certo. Então, queridos, a Bíblia diz que o Senhor o abençoou. Neemias enfrentou muitas dificuldades durante a reconstrução. Queridos, reconstruir não é fácil. Quando você está construindo, é tudo novo. É tudo, sabe, às vezes brilha os olhos, você fala assim: nossa, que legal, que bonito, que isso. Você está experimentando o novo, mas reconstruir, queridos, muitas vezes você está vendo o velho de novo.
E quando você errou, quando você, passou por um processo difícil, e você vê que você está tendo que viver de novo aquela história, nem sempre isso é agradável. Nem sempre isso nos ajuda a permanecer. Mas ele estava lá, Neemias permaneceu firme, confiando na orientação, na força de Deus. Cara, ele tinha determinação, ele tinha fé, ele liderou o povo na reconstrução dos muros em tempo recorde. Em tempo recorde. Então, ô igreja, Bola de Neve, Rio Branco do Sul, é tempo de reconstruir, é tempo de se levantar, é tempo de liderar, sim, queridos, o povo de Deus para a reconstrução desses muros. Amém, glória a Deus. Então, amados, vai ser cansativo? Vai. Vai exigir? Vai, claro que vai. Mas eu posso me lamentar e chorar, e só. Ou eu posso me lamentar, posso chorar, posso orar, posso jejuar, buscar a presença do Senhor e fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se você não se levantar pela tua casa, ninguém vai se levantar por você. Se você não dobrar o teu joelho e orar pelos teus, ninguém vai orar por você, queridos. Pastor, ora por mim, o pastor vai orar. Mas não é igual você orar. Não é igual você dobrar o teu joelho. Deus não ouve mais as minhas palavras do que as suas. Deus ouve as suas, queridos. É só você dobrar o joelho e orar. Eu não sou mais especial e não tenho poder. Quem tem poder é Jesus Cristo. Eu não sou mais especial que ninguém. Sou igual a todos aqui. Mas eu estou te incentivando, queridos, a retomar, a caminhar de novo, a permanecer firme com determinação, com fé, queridos. Então a história de Neemias mostra que quando confiamos em Deus e nós seguimos a sua direção, Ele nos ajuda a colocar a nossa vida em ordem. É Deus quem ajuda a gente a fazer as coisas. Muitas vezes nós podemos sentir que as nossas vidas elas estão totalmente desorganizadas, mas Deus, amados, é um Deus de restauração, é um Deus de ordem, amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Ei, amados, Deus pode trazer a paz no meio da confusão. Amém? Glória a Deus. Receba, queridos. Receba uma palavra para você. Recebe essa palavra. Como assim, ó? Tipo como se você tivesse com muita sede. Quando a gente tem sede, a gente não tem vontade de tomar água? Sim ou não? Sim. Então recebe como uma verdade na sua vida. Assume esse papel. Assuma essa responsabilidade. Queridos, a fé de Neemias, ela foi demonstrada em sua disposição de orar e de buscar direção de Deus antes de agir. Eu não vou perguntar para você se você ora antes de tomar decisões, mas, amados, essa é a instrução do Senhor. Vai tomar uma decisão, orem. Mas assim, Neemias nos ensina que uma oração, que uma decisão, ela precisa ser baseada em oração e em jejum. Então, numa busca intensa pelo Senhor. Às vezes, nós estamos tomando decisões precipitadas, queridos, e sofrendo as consequências das nossas decisões precipitadas, porque a gente age no impulso. Mas se a gente buscar a presença do Senhor e orar, dobrar o nosso joelho e orar, cara, Deus vai responder e vai te dar paz ao seu coração. Você vai sentir paz no que você faz. Você vai sentir paz em meio às circunstâncias, às tribulações. Você vai sentir paz, queridos. Então, assim, o que a Bíblia nos ensina é que Neemias, ele não se desviou do plano de Deus, ele permaneceu firme em sua missão. Cara, esse é o nosso trabalho, permanecer firme, se manter. Hoje nós podemos ver a realização das promessas de Deus em Cristo, nosso restaurador, nosso redentor. Efésios 2, 14 e 16, eu estou terminando aqui, o louvor quiser vir, já pode vir. Ele diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Queridos, assim como Neemias confiou em Deus para restaurar Jerusalém,
Nós somos chamados a confiar em Jesus para restaurar e renovar as nossas vidas. Jesus, ele pode renovar, Jesus, ele pode restaurar. Não há nada que Jesus não possa fazer. Irmãos, a maioria de vocês conhece o meu testemunho e eu posso garantir para você que Jesus faz. Ele faz. Porque se ele fez na minha vida, ele faz na vida de qualquer pessoa. E posso dizer uma coisa, eu não queria, queridos, buscar Cristo. Eu não queria andar com Jesus Cristo. Eu fui convencido pelo Senhor a andar com Ele. Quando Jesus veio de encontro, Ele me convenceu. E qual que é o papel das pessoas, então, que estão já com Cristo? É orar. É orar, é jejuar, é pedir para o Senhor. Senhor, vai de encontro a essa vida. Alcança essa pessoa, quebranta esse coração. E às vezes, quando a gente chega, então, todo quebrado, o que a gente faz? Senhor, me ajuda a ficar. Me ajuda a permanecer, me ajuda a caminhar contigo, porque se for só por mim, só na minha força, eu não vou conseguir. E posso garantir para você, queridos, que se Jesus não estiver te ajudando, você não vai conseguir. Você vai tentar de todos os jeitos permanecer, você vai querer se esforçar para ser um cristão, só que você não vai conseguir, porque você não tem força suficiente para permanecer. Mas se Jesus estiver com você, queridos, você vai ver que sim, dá para fazer. Tá, e qual que é o segredo? Convida ele para entrar. Convida ele para ficar. Errou, levanta e vai de volta. Vai de volta. Queridos, a resistência é o quanto você aguenta um processo. A resiliência é quando você não aguentou mais o processo, você caiu e levantou de volta. Isso é resiliência. Então tem horas que você vai aguentar bastante o processo, você é forte para aguentar, mas daí cansou e caiu. Mas você vai ser resiliente para levantar de novo e continuar dali. Ou se tiver que voltar e arrumar alguma coisa, vai voltar e arrumar. Se Deus permite isso para nós, queridos, é porque ainda há tempo. Ainda há uma oportunidade. Então Jesus, ele traz ordem ao caos, ele traz paz às nossas almas. E se nós enfrentarmos desafios, nós podemos olhar para Neemias como um exemplo de fé, como um exemplo de obediência. E mais importante, olhar para Cristo, nossa fonte de restauração e paz. Então, se você precisa que as coisas sejam colocadas no lugar, queridos, eu libero sobre a sua vida uma experiência única com Jesus Cristo, uma experiência que você não viveu ainda. Eu declaro essas palavras sobre você, que Jesus venha de encontro a você de uma maneira que você ainda não viveu. E Jesus vai te ajudar a colocar as coisas no lugar. Jesus vai te dar aquilo que você precisa para organizar a casa, colocar as coisas em ordem, nos lugares que eles têm que ficar. Para fechar, irmãos, as promessas de Deus de não faltar nada, de colocar tudo no lugar, de restaurar o que está quebrado, são reais e são acessíveis a todos que permanecem nele. O segredo está em permanecer. O Senhor Jesus é a chave para experimentar essas promessas em nossas vidas. Queridos, Jesus, ele nos convida a permanecer nele, assim como os ramos permanecem na videira. Nós falamos disso no último culto. João 15, versículo 4 e 5. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nós não conseguimos nada, queridos. Sem Jesus nós não podemos nada. Jesus é a fonte de tudo que nós precisamos. Jesus é aquele que supra as nossas necessidades. Jesus é aquele que coloca as nossas vidas em ordem. E Jesus é aquele que cura o que está quebrado. Jesus queridos, permanecendo em Jesus, nós experimentamos uma vida abundante, uma vida frutífera. Portanto, permanecemos em Jesus. Confiemos em Jesus para suprir as nossas necessidades, para trazer ordem às nossas vidas, para curar o que está quebrado. Permanecemos em Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, queridos, agora e sempre. E sempre. Que nós sejamos tocados por essa presença maravilhosa, queridos, inundados por essa presença. E eu
decreto que todas as necessidades, queridos, que eu e você temos, elas serão supridas pelo Senhor Jesus Cristo, assim como Deus proveu para os israelitas, irmãos, Deus proverá para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Deus tem falado algo no meu coração, queridos, e a gente vai estar fazendo isso nos próximos cultos, a decretar, a liberar palavras. Então, irmãos, eu te convido a permanecer no Senhor Jesus, mas eu quero liberar algumas palavras sobre a sua vida. E se você entender, queridos, que poxa, tipo, é seu, ei, toma posse disso, diga amém, 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 eu recebo, creia que essa palavra é para você, creia que Jesus Cristo está liberando isso para você. Jesus Cristo não mandaria nós falarmos isso, queridos, se não fosse para entregar algo para essa igreja. Jesus Cristo não permitiria que nós subíssemos em cima desse altar, falar alguma coisa que Ele não quisesse fazer sobre a igreja. Então, amados, eu estarei liberando palavras como decreto. É um decreto, e assim como ele é ligado na terra, ele é ligado nos céus, amém, queridos? Nós só estamos ligando agora diante de nós aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Então, amados, eu te convido a tomar posse daquilo que Deus está liberando sobre nós nesse dia, a tomar posse das palavras do Senhor como uma verdade, como única e suficiente verdade em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós glorificamos a Ti por esta palavra. Nós acreditamos que Jesus é o único e suficiente em nossas vidas. Pai, com palavras de ordem, nós liberamos então decretos sobre essa igreja, decretos sobre os membros dessa igreja, decretos sobre as vidas que aqui estão. Eu decreto que nenhuma necessidade ficará sem resposta, pois nós seguimos os caminhos do Senhor com fé e obediência, em nome de Jesus. Eu decreto que o Senhor restaurará tudo que está quebrado em nossas vidas, em nossa igreja, assim como restaurou a vida de Jó. Eu decreto que a cura e a renovação virão sobre todos os membros da Bola de Neve em Rio Branco do Sul. Eu decreto que a nossa fé será fortalecida, independente das circunstâncias, assim como a fé de Jó permaneceu firme. Eu decreto que Deus colocará todas as áreas das nossas vidas em ordem, trazendo paz, trazendo restauração, como fez com Neemias ao reconstruir Jerusalém. Eu decreto que nossa obediência ao Senhor será plena, seguindo o seu plano e direção, mesmo diante dos desafios. Eu decreto que Jesus, o nosso Redentor, Ele trará paz, trará cura, trará prosperidade para a nossa igreja, para os membros dessa igreja, para as famílias que aqui estão, em nome de Jesus. Eu decreto que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estarão sobre todos os membros dessa igreja, todas as pessoas que aqui estão, todas as famílias que aqui estão, em nome de Jesus. Eu decreto que permaneceremos em Jesus, confiando nele para suprir as nossas necessidades, para trazer ordem às nossas vidas e curar o que está quebrado. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos essa palavra, crendo que o que é ligado na terra é ligado nos céus, e crendo que essas palavras virão de encontro às nossas vidas. Amado Deus, em nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos a nossa dependência do Senhor e acreditamos que o Senhor, Pai, está colocando tudo no lugar, que o Senhor, Pai, está curando o que está quebrado, que o Senhor está suprindo aquilo que nos falta, em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém bem forte, dá uma salva de palmas a Jesus. Eu quero fazer uma oração te convidando a entregar sua vida a Jesus Cristo. Se você já fez, te convido a fazer de novo. Mal não vai fazer a ninguém. Mas se você ainda não fez essa oração de entrega a Jesus Cristo, eu te convido a abrir teu coração essa noite e orar declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Te convido a se reconciliar com o Senhor. Te convido a se lançar nos braços do Senhor. Te convido a viver a vontade do Senhor.
Se é o desejo do teu coração, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e deseja entregar a sua vida ao Senhor, repete essa oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço por poder estar aqui e poder entregar a minha vida a Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o E Filho que o de Senhor Deus. morreu naquela cruz por mim. E que o Senhor morreu naquela cruz E por essa mim. noite, Senhor, Nesta noite, Senhor, eu declaro: eu declaro: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Salvador Tu és o Salvador da minha vida. da minha vida. Me ajuda Me ajuda a viver a viver a Tua vontade. a Tua vontade. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero Te agradecer, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Quero Te agradecer por essa palavra. Quero Te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos que fazem essa oração pela primeira vez. Abençoe a vida dos meus irmãos que novamente, Pai, confirmam a aliança deles contigo. Em nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos, Pai, que estão se reconciliando contigo esta noite. E no nome de Jesus Cristo, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha sobre a vida de cada um. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Querido, se você nos visita, eu queria te convidar a passar no balcão do Boas-Vindas no final do culto, deixar o teu nome ali, deixar um telefone, deixar também um motivo de oração para que a gente possa estar orando e intercedendo pela sua vida, amém? Deus abençoe. Eu quero te convidar a adorar o Senhor através dessa canção. Queridos, se você precisa de uma oração e quiser que eu ore pela sua vida agora, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu vou estar orando, em seguida nós iremos encerrar o culto, tá bom? Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo
consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, santo, 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 Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, santo, 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 Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, santo, 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 pois
Santo, Senhor. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. Sim, o teu perdão é completo. Sim, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Nós somos totalmente dependentes. Mude as coisas de lugar. Faz do teu jeito, Jesus. Tudo que está quebrado, Jesus. De lugar, Senhor. Restaura, Senhor. Supre-nos, Pai. Em nossas necessidades. O teu perdão é completo. Tu és Jeová Jireh. O teu perdão é completo. Tu és aquele que supre. Ele sara minha alma. Coloca as coisas no lugar de novo. Ele sara minha alma. Alinha, Senhor. Alinha o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo. O
teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Santo és tu, Jesus. Eu sou Tu és santo, 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 Jesus. E nós glorificamos a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela oportunidade de realinhar, a oportunidade de voltar, a oportunidade, Pai, de colocar as coisas no seu devido lugar. Querido Deus, nós declaramos que o Senhor é nosso Senhor e Salvador. O Senhor é aquele que nos supra, o Senhor é aquele que nos orienta, o Senhor é aquele que nos aconselha. Nos ajuda a permanecer, Senhor. Nos ajuda a andar no Teu caminho, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Que tudo aquilo que o Senhor sonhou e deseja para cada um de nós se cumpra. E tudo aquilo que o diabo tenta fazer para tirar-nos do Teu lugar, do lugar que o Senhor sonhou para cada um de nós. Eu declaro, Pai, eu declaro por terra, Pai, toda a obra do inferno, toda a obra de Satanás, para nos impedir de viver a Tua vontade. Nós desmascaramos, Pai, toda a estratégia de Satanás diante da Tua presença, diante do Teu altar essa noite, declarando que Tu és o único, Pai, que nos orienta, o único que supre, o único que restaura, que supre, que alinha. E no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, esteja à frente de tudo. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós declaramos o nosso amor a Ti. Deixa-nos, Pai, deixa-nos conhecer os caminhos, deixa-nos conhecer os Seus sonhos. Deixa-nos, Pai, ver, Pai, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Revela-se a nós, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Eu declaro, Pai, uma semana abençoada diante da Tua presença. E no nome de Jesus, que esta palavra, Pai, ela cumpra o propósito sobre a vida de cada um de nós. Que ela venha de encontro aos nossos corações e tudo aquilo que o Senhor sonhou e deseja se cumpra sobre as nossas vidas. No nome santo de Jesus Cristo. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Amém, glória a Deus, queridos. Dá um abraço em alguém. Dá um abraço em alguém aí. Se tiver alguém sozinho, acha alguém aí, dá um abraço. Ó, mulheres, abrace alguém que está sozinha. Abrace mulher, né, claro. Amém, isso. Fale para ele assim, eu sei que Deus já está fazendo na sua vida. Deus já está trabalhando, amém? Glória a Deus. Queridos, obrigado por esse tempo. Vamos fazer uma oração do Pai Nosso para a gente fechar aqui. Vamos primeiro declarar uma palavra que a gente vai declarar todo o culto, amém? Vocês repetem comigo, tá? Não completa, repete. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante uma das suas mãos, que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo. Que Deus te abençoe poderosamente durante essa semana. E como foi liberado aqui, como foi decretado sobre você, sobre a sua casa, sobre essa igreja, Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que supre e Deus é aquele que coloca tudo no seu devido lugar. Se aproxima de Jesus, não deixe Jesus Cristo ficar na igreja hoje, amém? Leva Ele contigo para a tua casa, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor, aleluia, toda honra e glória seja dada ao Jesus.